sentir o que a gente não pode vencer. Ele venceu. Somos mais que vencedores. Porque Ele venceu. Ele lutou para que a gente não precisasse lutar. Para que a gente não precisasse, só recebesse. Aleluia. Você pode cantar de novo? Cante com essa consciência. Ele venceu. Não existe mais a batalha. Você não precisa lutar. Você precisa crer. Crer que Ele venceu. Crer que Ele fez por você. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro Aleluia. venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Obrigado, Pai. Eu te rendo graças, Pai. Eu te rendo graças porque provamos e vemos que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigada, Pai. Porque o Senhor se alegra conosco, Pai. Obrigada, Pai, porque você é aquele que contempla os nossos corações, Pai. O Senhor é aquele que vê as intenções dos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos justifica, nos guarda, nos livra, nos coloca em segurança, Pai. Obrigado porque em Ti estamos seguros, Pai. Seguros que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Seguros de que o Senhor nunca, 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 nunca vai deixar de nos amar. O Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, porque o Senhor é aquele que é um pai que cuida dos seus filhos. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Obrigada. Aleluia. Vocês podem sentar. Tem alguma coisa que eu... Antes? Tá tudo certo? Tá bem, amém. Aleluia. O que você tem visto? Onde os seus olhos, onde os nossos olhos têm estado? Vamos abrir lá em João 4:35. Eu estou usando a versão NVI e a NVT. Vamos lá. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Aqui Jesus estava falando com os discípulos e eles falaram do que eles viam com os olhos naturais. Mas Jesus estava perguntando para eles, intimando ou impulsionando eles a olhar com os olhos espirituais. Olhem e vejam com os olhos espirituais. Por isso que eu perguntei, o que nós temos visto? Aonde os nossos olhos estão? Na palavra ou naquilo que é natural? Porque o mundo espiritual está disponível para todos nós. Nós temos que ter consciência que somos seres espirituais. E que a realidade natural, na verdade, não é a nossa realidade. Amém? 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Amém? Essa é a nossa realidade. Andamos por fé e não por vista. Amém?
E o que a gente tem esperado? Porque uma coisa é fé, outra coisa é esperança. Só que muitas vezes a gente cai na esperança achando que é fé. Ah, eu sei que vai acontecer, eu declaro que vai acontecer, mas no nosso coração a gente está esperando que vai acontecer. Ok, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Só que como a gente tem esperado? Como uma realidade ou algo que ainda pode acontecer ou vai acontecer? Porque quem espera, espera. Mas a fé não espera. A fé crê contra a esperança. Para a fé, ela já anda como? Então, se eu sou curada e eu sou sarada, eu ando como curada e sarada. Eu não ando esperando um dia o Senhor vai me curar. Não, Ele não vai curar. Ele já curou. É uma realidade que Ele conquistou lá na cruz para nós. Ele já curou. E a gente tem andado assim. A gente tem andado nas certezas que tem no nosso coração, que o Senhor colocou no nosso coração. Qual é a visão que o Senhor colocou no seu coração? O que Ele tem falado para você? Como Ele tem falado para você? Eu sei, Ele nunca vai colocar uma coisa pequena demais, alcançável demais. Ele é um Deus grande, Ele é o Deus do impossível. Ele não vai colocar uma coisa pequena para você. Esse é Ele. Porque nós temos que depender dEle para fazer. E não de nós mesmos. A nossa matemática não vai dar certo. Na matemática, nós somos seres lógicos e racionais. Somos. Amém por isso. Mas isso não pode limitar quem Ele é nas nossas vidas. E o que Ele pode fazer nas nossas vidas. A partir do momento que a nossa matemática, a nossa lógica, aquilo que pensamos ou fazemos limita a Deus, desculpa, você está levando uma vida natural. E você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver uma vida natural. Você não viveu para viver nasceu para viver uma matemática. Porque a matemática dele não é 1 mais 1, é 1 mais 100. E a conta não vai dar certo. Então, desista da sua matemática. Desista daquilo que você pensou, que é aquilo que você estabeleceu. A sua lógica não é a lógica de Deus. Abra mão daquilo que você pensa e daquilo que você estabeleceu. Não vai dar certo. Ele é bem superior a tudo isso. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Romanos 4,18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu contra a esperança. Ele era um idoso, a mulher dele não era fértil, mas ele creu. E a promessa aconteceu. A matemática dele não batia, mas ele creu. Ele continuou trazendo a existência. Glória a Deus, assim será. Amém? Vamos lá para Êxodo? Aleluia. Êxodo 14. Verso 15. A fuga pelo Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas, porque os israelitas atravessem pelo mar, pelo meio do mar, em terra seca. Por que eu peguei essa parte aqui do povo de Israel saindo do Egito? Porque aqui tem algumas situações que eu já me identifiquei muito e muitas vezes me identifico. Porque na hora da adversidade, na hora da que a gente vai enfrentar certas situações, a gente pode até estar posicionado em fé e não estar confessando. Mas aqui, ou a gente está falando aqui ou aqui. E Deus ouve aqui ou aqui. Então, não adianta a gente, muitas vezes, como eu já fiz,
Não vou fazer confissão contrária. Mas aqui, meu Deus, como que vai ser? Meu Deus, Deus está ouvindo aqui. E muitas vezes, a gente pega aqui, e muitas vezes o Espírito Santo falou para mim, não adianta você não falar, mas aqui tá. Sabe o que vai acontecer? Vai sair. Porque você está pensando e está meditando nisso. Em vez de estar meditando aonde? Naquilo que a Bíblia diz. Então não adianta pensar errado e não falar errado. Você tem que pensar certo para falar certo. Amém? Tudo que está dentro, uma hora vai ter que sair. E se tu, na hora que estiver forte, ok, tu consegue se controlar. Mas na hora que você estiver, não num dia muito bom, vai sair. E aí? Então, a gente realmente tem que renovar a nossa mente. A renovação da mente não é algo que pode ser feito quando dá tempo. Quando eu puder. Não. A nossa vida depende disso. A nossa fé depende disso. O nosso andar, o nosso ser espiritual depende disso. A renovação da mente é fundamental para que a nossa fé funcione. Amém? Então Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Existe um papel que a gente precisa fazer. Ok? O Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele é. Mas será que a gente precisa estar parado em frente ao mar? Esperando Deus fazer alguma coisa, quando na verdade somos nós que temos que fazer? A fé traz existência, o que não existe como se já fosse. Abra, mar. O que você precisa hoje dizer para acontecer? Qual é o posicionamento de fé? Qual é a confissão que você tem que manter firme? E não abrir mão. Vamos voltar só um pouquinho no verso 10. Diz assim, ó, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Gente, esse povo estava desfrutando da promessa de Deus. Eles passaram anos e anos vivendo como escravo, apanhando como escravo. E eles estavam saindo dessa realidade reclamando de ir para a terra que o Senhor prometeu, que emana leite e mel. Terra de descanso. Terra de provisão. E eles estavam reclamando no caminho. Murmurando. Porque, vamos lá, se eu saio da minha casa para vir para cá, vai existir algumas coisas. Eu vou ter que parar no sinaleiro. Eu vou ter que fazer curvas, reduzir a marcha. Às vezes acelerar. Existe um percurso a ser traçado. Mas como que a gente está traçando o nosso percurso? É murmurando como o povo? É dizendo, tá vendo? Comigo não dá certo. É pegando os ditados populares do mundo e trazendo para a nossa realidade? Por isso que a pergunta é, o que você tem esperado? Porque quando você espera o que é certo, você não vai pegar um ditado popular do mundo falando, comigo não dá certo. Tem o ditado que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Ó, corre antes. E às vezes a gente está assim, como um gato escaldado. Tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo? Você falou. Você pensou. Você esperou que não ia dar certo, apesar de você ter confessado certo. E aí? Tu acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Porque você tem que se manter firme. E se manter firme é uma condição de confiança. É um fato. Quando um crime acontece, o ladrão não fica lá esperando, fui eu que fiz. Ele casca fora. E sabe como muitas vezes os investigadores chegam à pessoa? Às vezes uma pegada. Os fatos estão lá.
E os fatos vão levar até a pessoa que fez o que fez. A fé é a mesma coisa, o fato está aqui, está escrito. Só que vai levar, a partir do momento que a gente se mantém firme. Amém? Vamos para o verso 13 a 16. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aqueles que esperam no Senhor voam com asas como águia. Você já viu uma águia? Quando a gente olha para cima e vê um pássaro assim, voando, você vê ele preocupado, se debatendo, confuso? Não. Não dá uma tranquilidade quando a gente vê um pássaro assim, ó, só flutuando lá em cima? Fiquem calmos. Nós estamos acima da tempestade. Amém? Voltando a falar da matemática. Entenda, Deus nos fez seres lógicos e racionais. Por isso, que para nós, sentar e projetar, calcular, é um lugar de segurança. E não está errado. Está certo. É prudente sentar e calcular. A gente tem alguns versículos que baseia isso, que é Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Lucas 14:28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa, para ver se tem o suficiente para concluí-la? Mas vamos lá em Salmo 37:5. Lá em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ok, a gente pode sentar e calcular. Lá em casa ele é um matemático. Ele calcula tudo. Então, muitas vezes eu chego para ele e falo: então, o que a gente precisa? Calcula aí. Calcula aí o que a gente precisa. A gente precisa, vamos pôr aqui, para fazer esse projeto a gente precisa 100 mil euros. Pronto, joguei. Ok, se é isso que a gente precisa, então agora a fé vai pegar junto. Pai, obrigada, porque 100 mil euros vai chegar. Como? É contigo. O que eu tenho que fazer? Só que a fé não é o tipo de coisa que você senta e fica pronto, esperando. Não. Bora, Pai, o que eu tenho que fazer? Qual é a tua direção? Amém? A gente deve descansar no Senhor em relação a não ficar inquieto, não ficar preocupado com as coisas. Isso é descansar no Senhor. Mas a partir do momento que a gente chamou a existência, confessou, a confiança nele não pode ser abalada. Não deve ser abalada. Porque ele nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou. Então, como é que... Sabe, o cálculo pode dizer não vai dar, a escassez pode dizer não está dando. A dispensa pode dizer está faltando. Mas o que você tem dito? Aquilo que os teus olhos estão vendo ou o que está dentro de você? Sabe que um dia, quando eu ainda morava com a minha mãe, ainda era solteira, e a gente passando um aperto financeiro, morava eu, minha mãe e meu irmão. A gente passando um aperto financeiro. E teve um dia, eu estava fazendo a escola bíblica, o Rema, no Brasil. E teve um dia que eu abri a geladeira de manhã e não tinha nada para comer. Eu não lembro qual matéria que eu estava tendo, mas eu sei que me veio uma ira sobre aquilo. E eu falei, não, essa não é minha realidade, não foi para isso que eu nasci. E eu falei assim, geladeira encha. Transborde, porque eu tenho que ter para mim e para dar. Naquele dia eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava no escritório numa empresa e eu trabalhava no setor de cobrança. Naquele dia eu ganhei um bônus no meu cartão refeição, gente.
fui no mercado, fiz uma compra que eu não conseguia carregar. E ainda sobrou. Que no outro dia eu ainda paguei almoço para uma colega. Transbordou. Sabe? Uma posição de fé. De estar inconformado com a realidade que está diante dos meus olhos. O que está diante dos teus olhos? O que está diante dos teus olhos que está limitando você a chegar onde você tem que chegar? Chega de olhar para as circunstâncias e ficar parado olhando para elas, se lamentando, chorando. Ok, o choro tem o seu lugar. É uma válvula de escape emocional, mas ficar no choro para sempre não vai resolver. O que vai resolver é você ir além do seu limite. Chegou no seu limite, ok, é onde Deus entra. É onde a gente olha para Ele, Senhor, é contigo, porque eu não dou conta. E Ele nunca vai deixar você desamparado. Ele nunca vai deixar você desamparado. Você está ouvindo? Você nunca vai ficar desamparado, porque você chegou aqui. Você está aqui porque Ele nunca te desamparou. Você está aqui, chegou até aqui porque Ele nunca te deixou. Ele sempre esteve do teu lado, te livrando, te fazendo ir além. Te fazendo chegar. Será que não é o bastante para a gente confiar nele? Gente, a gente saiu, muitos de nós saímos do Brasil para vir viver numa terra que não é nossa. Será que isso já não é um milagre? Desculpa, mas eu desfrutei de milagres para chegar aqui. Eu desfrutei de milagres não para só chegar aqui em Portugal. Eu desfrutei de milagres desde o dia que eu nasci. Quando eu cresci. Porque a Bíblia diz que você foi ungido no dia que você nasceu de novo. Quantos nascidos de novo tem aqui? Você já carrega isso. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Agora a pergunta é a seguinte. Opa, eu passei muito. Aleluia. Seja prudente, sente e calcule. A fé não nega fatos. E o que são fatos? Eu peguei no dicionário o que é um fato. Circunstâncias, situações acabadas ou que estão prestes a acontecer. Algo cuja verdade pode ser atestada e comprovada. Aquilo que, por estar completo, perfeito ou acabado, não pode ser alterado. Contra os fatos não há argumentos. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nas definições foi fato jurídico. Olha o que diz no direito. Acontecimento que pode criar, modificar ou extinguir um direito. Você nasceu de novo. Qual é o direito que você tem em Cristo? Então, ele pode criar, modificar, excluir, alterar uma realidade. Hebreus 11:1 diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de fatos que não vemos. Não tem como ficar feliz, conformado com uma escassez. O fato é, ela está diante de você. Você vai aceitar? O que é inaceitável é que ele nunca vai te desamparar. Ou melhor, o que é aceitável é que ele nunca vai te desamparar. Não a escassez. Não o medo. Não o abalo emocional. Nada que te coloque numa posição de falta, de ausência. Está certo. Não está certo. Essa insatisfação que há dentro de você não está certa. É o Senhor te dizendo, essa não é a realidade para o que eu te chamei. Essa não é sua realidade. O Senhor te chamou para viver coisas extraordinárias.
Coisas que você não pode pensar, que você não consegue imaginar. Foi o que Ele te chamou. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus que tem para você e tem para dar. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Mas também ninguém é tão rico que também não possa dar. Que não precisa receber. Desculpa. Aleluia, o Senhor é bom. Agora, quantos aqui se alimentam? Comem comida, café da manhã, todo dia? Todo mundo faz isso? Mas por que a gente faz isso? Porque a nossa vida depende disso, né? Tomar água também, né? A nossa vida depende disso, né? O nosso corpo depende disso, né? Aleluia. E por que a gente não se alimenta da palavra todo dia? Se a nossa vida depende disso. Quando é que a gente pega o nosso prato de comida espiritual e come? E põe sobre a mesa aí. Alimenta o nosso espírito. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende dessa palavra. Você quer mudar a sua realidade? A sua vida está aqui. Depende disso. Beba dessa água. Coma desse alimento. A sua vida depende disso. E são hábitos que precisam ser criados. A partir do momento que a gente cria um hábito, o nosso próprio raciocínio, o nosso próprio corpo já vai tendenciosamente fazer. É tendencioso quando teu estômago dói de fome. Não é tendencioso se a gente já se vê na cozinha. Ou quando tem sede. Só que aí a nossa vida espiritual está como? Raquítica? Desidratada? Sabe que quando a gente chega a sentir sede, quer dizer que o nosso corpo está com 70% de desidratação? A gente passou muito tempo sem beber água. E por que a gente tem que ficar deixando o nosso espírito desidratado? Sem a água da vida. Sem falar com o Senhor. Sem se expor a tudo que Ele tem. Existem estudos neurológicos que mostram que após uma semana de leitura e oração, as doenças psicossomáticas começam a acabar no seu corpo. Ou seja, se você lê e orar, você não precisa do remédio tarja preta. Não estou falando de você parar de tomar hoje, do dia para a noite, claro que não. Haja em fé e seja prudente. Mas se você se expor isso aqui, eu duvido que você vai ficar para sempre tomando remédio tarja preta. Eu duvido que você vai sofrer crise de ansiedade. Eu duvido. Eu duvido que essa doença vai permanecer no seu corpo. Gente, meu marido teve 7 paradas respiratórias. Ele está aqui vivo. Eu tive parada respiratória também. E aí Deus une. E faz a força. Deus é bom. Sabe? Mas olha só, a gente crê junto. Isso não quer dizer que muitas vezes venha uma falta de ar. Vem. Teve um tempo que agora eu não estou correndo mais tanto, mas eu corri ali naquela pista de leiria. Ali. É muito bom. E teve um dia que me bateu uma falta de ar. E eu estava com a bombinha. Na hora que eu pus a mão na bombinha, o Espírito Santo falou assim, não, você tem o fôlego de vida. Eu falei, eu tenho fôlego de vida. E eu continuei correndo. Eu falei, pois é, eu tenho fôlego de vida. Comecei a dizer para mim mesma. E repeti aquilo. Eu tenho fôlego de vida. Eu tenho fôlego de vida. E aquilo começou a ser uma realidade. Falei, eu tenho fôlego de vida. E o Espírito Santo pegou junto naquele momento e passou. Eu estava no meu limite.
natural. No meu limite natural. O natural disse: pare, senta, respire e tome o remédio. Só que o Espírito Santo falou: não, dessa vez não. Você tem um fôlego de vida. E eu falei: é mesmo? Então eu tenho um fôlego de vida. E continuei correndo e aumentei a intensidade da corrida. E foi passando. E foi passando. E eu cheguei ao fim da corrida sem nenhuma falta de ar. E desde aquele dia, não tem mais me faltado ar. Isso não quer dizer que o Satanás não possa não jogar a seta. Mas eu tenho tanta certeza de que dessa vez não vai. Porque eu tenho fôlego de vida. Aleluia! Quantos têm o fôlego de vida? Aleluia! O Senhor é bom. Voltando para o alimento, então, como que a gente se alimenta? Pela palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora, assim, vamos fazer um negócio bem legal? Vamos bater o pé no chão? Tá firme? Tá firme? Tá, não tá? Vocês conseguem ver o teto? Se vocês forem lá fora, não vai ter um céu, talvez chuvoso? Tudo isso foi criado pela palavra. Haja luz, haja firmamento. Dia e noite. Entende que tudo que está ao teu redor foi criado através de uma palavra? Está firme o chão? E por que a gente não está firme como o chão que a gente pisa? Porque até o chão que a gente pisa, houve fé para acontecer. Houve fé para você pisar aqui. Tudo ao seu redor teve que ter fé para existir. Deus disse. O que temos dito? O que temos falado? O que tem saído pela nossa boca? Comigo não vai dar certo? Comigo isso, comigo aquilo? Eu nasci para dar errado. Desculpa, você não nasceu para dar errado. Você nasceu para dar certo porque você tem um propósito para cumprir nessa terra. Deus não fez nada por acaso. Você não é fruto do acaso. Você é a resposta para essa geração. E uma resposta nunca vem vazia. Uma resposta nunca vem sem causa e nem porquê. Uma resposta é algo que vem na hora certa. Você é a resposta dessa hora. Mas como que a gente tem se posicionado como uma resposta? Quando alguém reclama no teu ouvido no trabalho, o que você tem dito? É verdade. Não, não é verdade. A Bíblia diz isso. A gente tem a responsabilidade de despertar as pessoas que estão ao nosso redor para um mundo espiritual. Isso vai trazer inimizade, grande coisa. A gente não é uma geração fraca. Nós não somos uma geração fraca. Inimizade contra oposições, grande coisa. Porque se ele é por mim, quem vai ser contra mim? Confiança, fatos. Amém? Para tudo que precisamos para essa vida, o preço já foi pago. Sabe, se a gente dá uma pincelada lá em tudo que foi feito, se a gente olhar nos evangelhos, o percurso de Jesus aqui nessa terra com os discípulos, e tudo que ele fez por nós, pagou um preço de sangue. Pagou o nosso preço. O que precisa ser pago? Já está pago. Essa realidade é para os filhos. Quantos aqui são pais e mães? Meu marido às vezes reclama que eu sou meio exagerada com frutas lá em casa. Só que esses dias,
a Rebeca, ela sempre tem uns pedidos bem específicos, bem peculiares. Gente, ela me pede fruta. Não é bom? Eu não nego. Mamãe, você pode comprar morango para mim? Você acha que eu vou levar uma pedra para ela? Você acha que eu vou levar o quê? Um chocolate? Talvez não faça tão bem. Um biscoito recheado? Ela está me pedindo uma fruta, algo bom. Você acha que eu vou dar uma coisa ruim para minha filha? Você vai dar alguma coisa ruim para o filho de vocês? Esses dias meu filho me pediu uma granola, gente. Foi tão sobrenatural. Meu filho é uma bênção. Ele me pediu uma granola. Eu cheguei em casa com a granola, meu marido falou assim, mas tu comprou uma granola para o menino? Eu falei, amor, ele me pediu uma granola. Isso para mim olha, como é que eu ia negar uma granola? Ele não... Assim, o Miguel sempre teve um paladar um pouco mais selecionado. Desde nenenzinho eu fazia as papinhas. Gente, ele fazia cada cara. Ele fazia careta para as papinhas. A Rebeca não. Veio, tô comendo. Então, assim, ele sempre foi muito seletivo, apesar da criação ser a mesma. A Duda, por exemplo, ela não gostava. Mas a partir do momento que fala, come, ela com caras e bocas, ela comia. O Miguel, Jesus, ali cortei um dobrado. Sabe? Muitas vezes corta um dobrado, quando fala, come uma tangerina. E aí é aquele processo para ele comer uma tangerina. A única fruta que ele come bem é a banana. Então, lá em casa nunca pode faltar banana. E o que eu quero dizer com isso? Existem peculiaridades, mas eu digo assim, o ponto-chave disso eu jamais vou trocar algo bom para os meus filhos por algo ruim. Para fazer ele aprender. Não. Eu posso ensinar dizendo a ele, filho, não é bom que você coma essas coisas. E eu falo, filho, você é um atleta. Você precisa comer essas coisas. Você precisa comer fruta. Você precisa comer legumes. Você precisa comer verduras. Um atleta precisa disso, meu filho. Mas eu falo com ele. Eu não puno ele para provar para ele. Deus não é assim. Somos pais e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, que deu Jesus, o único filho, por nós, o que é difícil para ele dar para nós? O que é impossível? Ele é especialista no impossível. Amém? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Pedro 1,18 diz, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, puro. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele pagou o preço por nós. Então, o que é difícil? O que é impossível? Ah, mas eu já sei. Sabe mesmo? Porque, às vezes, eu falo para as crianças, pronto. Eu vou falar alguma coisa para eles, o que eles falam para mim? Já sei. Então, saber, ok, você sabe. E fazer? Saber nem sempre. Ou melhor, saber não nos tira do lugar. Executar nos tira do lugar. Fazer vai te tirar da zona de conforto.
Lembrei. Muitas vezes eu falo com a Duda assim, Duda, bora, tem que arrumar teu quarto. Eu sei, mãe. Aí eu chego no quarto, como é que tá? Precisando arrumar. Saber? Ah, então, aí eu falo com ela, você sabe, né? Eu sei. Então, cadê o quarto arrumado? Entende que vai precisar de que a gente empenhe uma ação, tenha uma atitude. Saber o que a palavra diz não te tira do lugar. Mas ter uma atitude à altura dela, executar, vai te tirar do lugar. Vai te tirar da realidade, vai te tirar do natural. Então pega aquilo que tu sabe e põe em prática. Praticar vai fazer a diferença. E considerar Ele em tudo. Desculpa, mas às vezes a gente está numa bagunça porque a gente escolheu. Porque Ele está o tempo inteiro dizendo, ei, vamos fazer diferente? Deixa essa bagunça ser mudada pela realidade que Cristo te chamou. Ele está pronto. O preço já foi pago. E foi alto. O teu dinheiro não pode pagar o preço. Nada que você possa fazer vai pagar o preço. Já foi pago com sangue. Eu morro pelos meus filhos. Se precisar dar o meu sangue pelos meus filhos, eu vou fazer. Sem pensar 2 vezes. Que Ele deu o único filho por nós. Ele morreu por nós. Sabe que só o fato da gente saber que Ele morreu por nós já é... Você não morreria por mim. Desculpa, eu não morreria por você. Mas Ele sim. Antes da gente nascer, Ele já tinha morrido por nós. Para que você nascesse com tudo o que você precisasse. Tudo, abrange tudo. O que você precisa hoje? Acho que já deu para parar de esperar o que é errado, né? Amém? Você precisa que a sua realidade mude? Ouse crer e confessar. Chega de esperar. A fé é agora. O preço já foi pago. Se posicione em fé. Não ceda. Não esmoreça. Não desista. Amém? Vamos pegar essa semana. A partir dessa semana. E vamos fazer diferente. O Senhor tem tantas coisas para fazer. Aleluia. O Senhor tem tantas coisas para realizar.